Olá, amigos interessados nas inovações trazidas pelo Código de Processo Civil 2015. Vamos hoje falar em videoaula sobre o tema Estabilização dos efeitos de tutela provisória. Meu nome é Sandoval Alves da Silva, sou professor universitário nas disciplinas Teoria Geral do Processo, Processo Civil Individual e Coletivo na Universidade Federal do Pará e procurador do trabalho, lotado na 8ª Região. Para falarmos sobre a estabilização dos efeitos na tutela provisória, cabe, inicialmente, falar alguma coisa da sistemática da tutela provisória no novo CPC de 2015. Por quê? Porque o CPC de 1973 traziam essas tutelas provisórias de forma diferente. A antecipação dos efeitos da tutela era prevista no artigo 273, 461 e 461-A para as obrigações de, por quantia, fazer e não fazer, dar coisa certa e coisa incerta. E tinha as ações cautelares, processos autônomos, ações autônomas, que visavam garantir a eficácia e efetividade da tutela jurisdicional naquilo que tinha em cada procedimento. O CPC de 2015 unificou essa sistemática. Acabou, portanto, o processo autônomo ou ação autônoma cautelar e tudo se transformou na sistemática de tutela provisória no CPC de 2015, havendo essa unificação de tutelas provisórias em satisfativas e cautelares, de urgência e de evidência. Logo, as espécies de tutelas provisórias previstas no CPC de 2015 está assim sistematizado. Nós temos as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. Dentro das tutelas de urgência, nós temos as satisfativas e as cautelares. Dentro das tutelas satisfativas, nós temos as antecedentes e as incidentais, ou seja, as que são propostas antes ou concomitante à propositura da demanda e aquelas depois da demanda proposta incidentalmente é postulada. As cautelares também têm a mesma divisão dentro da tutela de urgência entre antecedentes e cautelares. Mas o que nos interessa nesse sistema é um fenômeno que ocorre dentro da tutela de urgência satisfativa antecedente, que é a estabilização dos efeitos da tutela provisória. A estabilização dos efeitos da tutela provisória, portanto, repetindo, é um fenômeno que ocorre dentro da tutela de urgência antecedente antecipada, ou, melhor dizendo, na antecipação dos efeitos da tutela provisória ou na antecipação, na satisfação dos efeitos da tutela provisória. É esse o fenômeno que nós vamos tratar. Portanto, dentro dessa sistemática, o CPC traz procedimentos para as tutelas de urgência e tutelas de evidência, dentre as tutelas de urgências, as incidentais e as antecedentes, e o que vai nos interessar são as regras do artigo 303 dos artigos 303 e 304, que são as tutelas provisórias de urgência antecedente, antecipada ou satisfativa. E, para logo adentrar no tema, nós podemos abordar o artigo 303, que estabelece a seguinte força normativa. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, o que é contemporânea? É imediato, ou seja, na hora em que estou propondo a ação, a urgência já se instaura, a urgência já existe, já está na iminência. A petição inicial pode ser menos ou mais simples, menos difícil, ou não atender todos os requisitos da petição inicial exigida. E deve conter apenas o requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, a exposição da lide do direito e o perigo do dano ou do risco ao resultado útil do processo. São esses os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela ou sua satisfatividade no que diz respeito aos efeitos. Uma vez proposta a petição inicial de forma simples, com essas indicações, o autor tem 15 dias para aditar. É o que diz o parágrafo 1º do artigo 303. E se nesses 15 dias ele não fizer o aditamento, o processo é extinto sem resolução de mérito. Ainda, para que tenha o benefício da antecipação dos efeitos da tutela de urgência do Código de Processo Civil, faz-se necessário que nessa petição inicial eu indique, eu decline claramente
que eu quero a antecipação dos efeitos da tutela em petição inicial. Portanto, o artigo 303 começa a estabelecer alguns requisitos para se conseguir a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, que é uma tutela provisória. Por quê? Porque a apreciação dessa tutela provisória, ela se dá numa cognição sumária, apressada, rápida, sem toda a experiência ou análise que uma cognição exauriente exige. Por isso que é necessário seu aditamento, por isso que é necessário o prosseguimento da demanda. Porém, o artigo 304 traz a novidade que nós queremos falar, que é a estabilização desses efeitos. Vejam que na tutela provisória antecedente, satisfativa, eu não estou aqui apreciando o conteúdo, eu não estou aqui julgando o conteúdo, eu só estou antecipando os efeitos. E caso isso seja suficiente para resolver o problema, ou pelo menos para acomodar os interesses do autor e do réu, esses efeitos poderão ser estabilizados. É o que diz o artigo 304. A tutela antecipada, ou melhor, a concessão antecipada dos efeitos da tutela, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. O artigo 304 fala em recurso, mas a doutrina amplia para qualquer outro tipo de impugnação. Por quê? Porque eu posso utilizar sucedâneos recursais. Pode ser um caso de mandado de segurança, um caso de suspensão liminar de segurança ou suspensão liminar de qualquer outro tipo de decisão, ou qualquer um outro tipo que faça às vezes. E veja, uma vez estabilizado, não tendo a interposição de recurso, o processo será extinto. Veja que a estabilização dos efeitos da tutela tem algumas pretensões bem claras e definidas. Primeiro, que se acomoda a situação. A questão seja ali acomodada, ainda que provisoriamente. Logo, ele não admite o prosseguimento da ação, mesmo que o réu não impugne ou não recorra. Se ele recorrer, mostra, portanto, uma certa resignação do réu ou do recorrente, e aí, no caso, não haverá a estabilização. Havendo a estabilização, caberia, no máximo, no prazo de 2 anos, após a extinção do processo a extinção do processo com a estabilização da demanda, um prazo de 2 anos para se propor uma ação de revisão ou uma ação que possa alterar, que tenha basicamente a revisibilidade, caso tenha mudado as circunstâncias de fatos, ou um caso, por exemplo, da rebus sic stantibus, ou no caso de reforma, se porventura alguma decisão injusta for proferida, ou no caso de invalidação, se tiver algum vício processual. Após esses 2 anos, esses efeitos se estabilizam, sem possibilidade de serem revistos. Há quem defenda que após esses 2 anos se possam propor ação rescisória, mas não vejo essa sistemática bem definida no Código de Processo Civil, logo porque o parágrafo 6º do artigo 304 diz que a estabilização dos efeitos da tutela antecipada, dessa tutela de urgência, não faz coisa julgada. E não faz coisa julgada por uma razão simples. Não aprecia o mérito de forma exauriente, não diz o direito no caso concreto, apenas concedeu os efeitos antecipados numa cognição sumária. E não sendo coisa julgada, não cabe, portanto, ação rescisória, cabe a ação revisional, prevista no próprio 304. E não é para o tribunal, é para o próprio juiz que proferiu a decisão. Então vejam que a estabilização dos efeitos da tutela provisória tem um outro contexto, uma outra percepção. Com base no que nós falamos no estado 303 e no artigo 304, caberíamos tentar discorrer sobre que pressupostos são necessários para a estabilização dessa tutela provisória. Primeiro, o pedido de tutela satisfativa antecedente na petição inicial, então eu tenho que pedir, exigência da própria lei. Segundo, a ausência de pedido de prosseguimento da demanda na petição inicial. O autor não pode querer prosseguir. Porque o autor pode até querer, lógico, porque o autor pode estar interessado numa solução definitiva. Não está interessado só na antecipação dos efeitos estabilizados. Pode querer o conteúdo da decisão a seu favor e, obviamente, com o conteúdo da decisão, os efeitos lhe vêm. Mas lhe vem agora com o arcabouço da coisa julgada,
com maior dificuldade para sua alterabilidade por meio de ação rescisória. Mas ele pode se contentar só com os efeitos, se dar por contente, e o réu também. E aí, nesse caso, ele não pode pedir o prosseguimento da demanda. A outra, a prolação da decisão concessiva de tutela satisfativa antecedente. É preciso que seja concedida ou pelo juiz de primeiro grau, ou caso o juiz de primeiro grau negue, em agravo, com antecipação dos efeitos da pretensão recursal, se porventura for concedida pelo relator, caberia se discutir a estabilização, também pode ser estabilizada em segundo grau, caso assim aconteça. E a ausência de impugnação do réu. São esses os 4 pressupostos da estabilização dos efeitos da tutela provisória. Assim, eu posso destacar 4 hipóteses bem definidas em que a demanda, ou melhor, 6 hipóteses bem definidas em que a demanda ora pode ser estabilizada, ora pode não ser estabilizada e a demanda prosseguir. Primeira hipótese, o autor emenda inicial e o réu agrava ou impugna essa decisão. Nesse caso, não há estabilização e a demanda prossegue. Por quê? Porque o autor emendou inicial, mostrando o prosseguimento, e o réu impugnou, agravou. Houve resistência, vai continuar, a solução de mérito definitiva será esperada. Segunda hipótese, o autor emenda inicial, portanto quer prosseguir, e o réu não agrava ou impugna. O autor pode simplesmente depois ser intimado e não querer prosseguir. E nesse caso, os efeitos da tutela provisória serão estabilizados e o processo será extinto sem resolução de mérito. Terceira hipótese, o autor emenda inicial e requer o prosseguimento da demanda. E o réu não agrava ou não impugna. Veja que interessante aqui. O réu não se opôs, o réu queria a estabilização dos efeitos. Porém, o autor quis o prosseguimento. Nesse caso, não há estabilização e a demanda prossegue para atender o interesse do autor de ver sua demanda resolvida, espera no sentido favorável a ele. Quarta hipótese, o autor emenda inicial e requer a desistência da ação. Veja que o autor está satisfeito com a estabilização dos efeitos porque ele quer desistir da ação. E o réu não agrava ou impugna. Veja que o réu também está satisfeito. Estando os dois satisfeitos, haverá a estabilização e a extinção do processo sem resolução de mérito. É um pré-requisito para a estabilização dos efeitos na tutela provisória que o processo seja extinto, mesmo que seja com efeitos positivos para o autor. A outra hipótese é o autor não emenda inicial. Se ele não emenda inicial, em tese ele estaria satisfeito com a estabilização dos efeitos. Mas o réu agrava ou impugna. Veja que o réu não está satisfeito. Então, nesse caso, o autor não emendar e o réu também, veja que nesse caso há uma possibilidade de extinção do processo de resolução de mérito sem estabilização. Por quê? O autor, a não emendar, apesar de estar satisfeito com a estabilização dos efeitos, o réu, ao agravar e impugnar, não está. Veja, aqui tem outro detalhe. Quando o autor não emenda inicial, um dos efeitos trazidos pelo CPC é a extinção do processo sem resolução de mérito, mas sem a estabilização. E o réu, a impugnar, também a estabilização não se opera. Logo, não há estabilização e há extinção do processo sem resolução de mérito e, consequentemente, o recurso interposto pelo réu será inadmitido por falta de interesse recursal, por prejudicialidade, portanto, pela extinção do processo. A última hipótese é o autor não emenda a inicial, portanto, ele estaria satisfeito, e o réu não agrava e não impugna. Veja, o autor não emendando a inicial, um dos efeitos é a extinção do processo sem resolução de mérito. E o réu não impugnando ou não agravando, seria a estabilização. Qual delas prevalece? Entendo que prevalece a estabilização com a extinção do processo sem resolução de mérito. Por quê? O autor não emendando, ele estaria querendo a extinção do processo e, consequentemente, a estabilização dos efeitos. E o réu tão impugnando da mesma forma. Assim, haveria extinção do processo sem resolução de mérito, a extinção do processo de mérito com a estabilização dos efeitos na tutela provisória. Que finalidade a estabilização da tutela provisória teria? 4 que eu estou elencando rapidamente aqui para os nobres ouvintes. Primeiro, não prosseguir a demanda resolvendo o conflito de forma célere e efetiva, ainda que não haja apreciação do mérito.
2. Estimular a resolução do litígio com a isenção de custos e redução de honorários para 5%, nos termos do artigo 701 caput, parágrafo 1º. Veja que a aplicação desse dispositivo é por analogia. Esse dispositivo é da ação monitória. E a estabilização dos efeitos da tutela provisória nada é do que uma forma de monitória na tutela de urgência. Sendo uma forma de monitória de urgência. Por quê? Porque a monitória é caracterizada por um efeito processual diante da inércia do réu, diante da inércia do executado, diante da inação dele. Por essa característica, nós temos a semelhança da monitória na tutela provisória e da monitória propriamente dita regulada lá no artigo 701. Razão pela qual essa aplicação analógica se aplica e está consoante ou está de acordo com a sistemática da tutela provisória antecedente de urgência do Código de Processo Civil. Outra finalidade, efetividade de tutela jurisdicional sem análise de mérito, ou seja, nós temos uma tutela efetiva da jurisdicional, ainda que não tenha mérito apreciado. Quarta finalidade, caso alguém não concorde com a estabilização dos efeitos, pode haver uma alterabilidade em 2 anos, por revisão, caso de rebus sic stantibus, reforma, alguma injustiça, invalidação, algum vício processual. Sem caber, obviamente, rescisória, como eu acabei de falar. Era isso que eu tinha a falar sobre a estabilização dos efeitos em sede de tutela provisória no Código de Processo Civil de 2015. Espero ter atendido algumas curiosidades dos nobres ouvintes. Eu agradeço a participação de todos, a paciência de todos e deixo aqui meu muito obrigado por ouvir por tanto tempo.